Essa é a nossa terceira aula aí sobre Visual Studio, usando a linguagem de programação C Sharp. E hoje eu vou iniciar, na verdade, a criação de uma solução modelo, onde a gente vai criar algumas coisas que a gente vai reutilizar em todo e qualquer sistema que a gente for criar, dá para utilizar esse mesmo modelo. Então eu vou aqui, ó, já abri aqui o meu Visual Studio, só para lembrar, eu estou na versão 2015, mas você pode usar isso a partir da 2010. Eu vou clicar aqui em novo projeto. Nessa janela que se abre aqui, ó, eu vou vir aqui embaixo e vou fechar aqui o C Sharp. Vou vir aqui embaixo e vou escolher outros tipos de projeto. Vou abrir aqui e vou pegar uma solução em branco, ó, soluções de Visual Studio em branco. Então vou selecionar aqui, ó, Solution em branco e vou dar um nome para minha solução. Vou chamar ela de solução modelo. Aí aqui ela vai ser salva dentro da pasta C, Sistema, Edvan. Vou deixar lá dentro mesmo. Vou dar um aceitar aqui e ele vai criar essa solução em branco para mim. Você pode ver aqui do lado no explorador de soluções que não vai ter nenhum projeto, somente a solução. Agora eu vou adicionar o meu primeiro projeto a essa solução. Vou clicar aqui com o botão direito, escolher agregar e novo projeto. Logo em seguida eu vou escolher aqui Visual C Sharp, Windows e aplicação de Windows Forms e vou dar o nome para o meu projeto. Eu vou chamar esse projeto de interface, no caso interface, que vai ser o projeto que eu vou conter as minhas telas. Eu vou separar todos os projetos de forma individual. Por exemplo, o interface vai ser único e exclusivo para as telas, para os relatórios, para tudo enquanto é coisa que o usuário for ter um contato direto. Aí eu vou ter mais alguns outros projetos para entrar com a parte de codificação, de banco de dados, entre outras coisas. Então, nomeei o meu projeto, vou clicar em aceitar, ou criar o OK, não sei como é que está o idioma do seu ali. Esperar ele terminar aqui a criação do projeto. Então ele criou o meu projeto, ó, criou aqui o formulário, que é o Form 1. Então vou selecionar esse formulário aqui, vou pressionar F4, vou alterar o nome desse formulário para FRM Splash, que vai ser o meu primeiro formulário, ele vai iniciar carregando aqui uma página. Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. Vou vir aqui na propriedade Start Position, que é a posição inicial, e vou escolher Center Screen, para que ele se inicie no centro exato da tela. Agora eu vou adicionar um controle Picture Box, então vou pressionar Ctrl Alt X para abrir aqui a caixa de ferramentas. Vou clicar nesse marcadorzinho aqui para ela ficar fixa aqui à esquerda. Vou selecionar qualquer controle e vou digitar PI. Quando eu digitei PI, ele localizou para mim aqui embaixo, ó, o controle Picture Box. Então vou clicar nele e clicar no Useform. Perceba que ele está do tamanho padrão que todo Picture Box é inserido. Você vai clicar nessa setinha, vai escolher Dock in Parent Container, ou seja, ele vai se ajustar ao tamanho do seu parente. No caso, o parente desse controle aqui seria o TXBox, que é o qual ele está alocado. Então, vou clicar aqui. Agora ele já ocupa total o tamanho do userform, ó. Agora eu vou pegar esse Choose Image aqui e vou carregar uma imagem de fundo para minha tela de Splash. Eu criei uma imagenzinha aqui. Então, ó, a minha imagem é essa daqui, que eu vou ter o meu fundozinho. Vou selecionar agora o formulário, clicando aqui na barra de cima e vou ajustar o tamanho dele até ele ficar do tamanho da imagem, ó, ficar o tamanho exato da minha imagem. Eu vou agora selecionar a minha imagem, pressionar F4 e vou colocar uma borda nela. Vou vir aqui no Border Style e vou escolher, por exemplo, uma borda qualquer. Vou deixar essa Fixed 3D aqui só para poder ver como vai ficar. Vou selecionar o meu formulário agora, pressionar F4 e vou retirar as bordas dele. Eu vou lá no Border Estilo. Aí aqui vai ser Form Border Estilo. E vou dizer que eu não quero borda, vou escolher None. Dessa maneira, ele vai executar dessa forma aqui, ó. Agora eu vou inserir um controle Progress Bar. Então vou selecionar qualquer um aqui, digitar PRO de forma bem rápida. Ele já vai listar para mim os controles que começam com PRO. Vou selecionar aqui o Progress Bar,
Ele está aqui, agora eu vou posicionar ele na posição que eu quiser, ó. Vou colocar ele aqui e vou aumentar o tamanho dele aqui, ó, deixando ele mais ou menos dessa forma aqui. Então, quando eu iniciar essa tela, eu quero que essa barrinha seja preenchida até o final. Vou inserir também um controle timer, que eu preciso dele, que é um relógiozinho, ó. Clique em qualquer um, digita TI, ele já vai para o controle que você está querendo buscar, o timer. Clica nele, selecionou ele, ó, clica no formulário, ele vai vir aqui para baixo. Seleciona ele aqui, pressiona F4, altera aqui a propriedade enable dele para true. Se você deixar esse enable false, ele não vai funcionar. Dessa maneira, ele consegue rodar os intervalos. Esse intervalo aqui, ó, 100, são milésimos de segundo. Se você colocar, por exemplo, 1000, ele vai fazer uma atualização a cada segundo. Então, usando essa propriedade como 1000, você consegue fazer um relógio, por exemplo, no seu userform sendo atualizado segundo a segundo. Eu vou deixar 100 mesmo, que é a propriedade padrão, para a gente continuar aqui. Em seguida, eu vou dar 2 cliques aqui no meu formulário, ó, no meu time. Dar 2 cliques nele. Ele vai gerar para mim o evento timer tick, ou seja, é como se fosse um tic-tac, né? A cada execução desse timer, no caso, a cada 100 milésimos de segundo, ele vai executar o que você escrever aqui. Então, para você entender melhor, eu vou voltar aqui no formulário. Tá vendo aqui em cima, ó, tem as barrinhas aqui, ó, o código do formulário, e aqui é o formulário desenho, ó. Quando você clicar aqui, ele volta para o formulário. Vou selecionar o controle Progress Bar, vou pressionar F4. Uma propriedade importante que você tem que saber é o maximum. Essa propriedade aqui, ó, maximum. Se você deixar ele no 100, quando ele atingir 100, ele vai parar. Se você quiser um progress bar, por exemplo, muito longo, você altera isso daqui, ó, coloca mais. Eu deixo sempre que é a propriedade padrão e é um tempinho bom também que dá tempo dele preencher toda a sua tela aqui. Mas esse progress bar você consegue fazer, por exemplo, você vai carregar os seus produtos para sua tela. Então você consegue ver o processo do carregamento através desse controle aqui, ó. É interessante fazer isso também com esse controle. Então o que a gente vai fazer? Vou dar 2 cliques aqui no time, que a gente já fez isso. Agora nós vamos escrever um bloco de código que serve para tentar executar um determinado código. Se der erro, ele executa um outro código. É como se fosse um tratamento de erro. Então você vai escrever aqui, ó, try. Essa palavra try significa tentar. Perceba que tudo que você escreve aqui, ó, ele automaticamente cria uma listinha com o que poderia estar se encaixando no que você está escrevendo. Eu escrevi try, apareceu esses 2 try aqui, ó. Quando você escreve o try, pressiona 2 vezes a tecla tab, bem rápido. Automaticamente ele escreve todo o bloco de código necessário para você, ó. Isso aqui é um recurso muito interessante, muito bacana que o Visual Studio tem. Por exemplo, se eu escrever for e der 2 tabs, ó, ele escreve toda a estrutura necessária para você trabalhar com for. Então isso adianta muito e evita erros. Então vamos lá, ó, try, 2 cliques no tab. O que vai acontecer? Eu vou pegar o controle Progress Bar, na propriedade value dele, vou dizer que vai ser igual ao controle Progress Bar. Perceba que quando você começou a digitar, ele já apareceu ali embaixo, já está selecionado. Você pode pressionar ponto, ele automaticamente é escrito e automaticamente aparece as coisas já relacionadas a esse controle. Então isso é muito interessante, muito importante para você escrever códigos mais rápidos. Eu acho isso muito massa. Então vou dar 2 cliques aqui no value e vou dizer que eu quero que ele acrescente 2 ao valor já existente. Toda linha de código que você escreve, que não é no caso essas palavras-chave aqui, ó, precisam fechar com ponto vírgula no final, tá? Então eu fechei aqui. Por que eu escrevi esse try? Como o valor máximo do Progress Bar é 100, então quando ele chegar no 98, ele vai entrar para 100. Mas quando ele entrar no 100 e for para 102, vai dar erro, porque o valor máximo é 100, ele não vai aceitar mais do que 100. Então, quando der erro, então eu quero que ele execute o que eu vou escrever aqui dentro, ó. Essa palavra aqui de exception, a gente não vai usar,
A gente vai usar isso quando a gente for tratar o erro. Por enquanto, a única coisa que eu quero é fechar esse userform e abrir um outro userform. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro userform aqui no meu projeto, ó. Clicar aqui sobre o interface, que é o botão direito. Aí aqui eu vou agregar primeiro uma pasta, ó, Nueva Carpeta, mas aqui você, se for em inglês é New Folder, ou em português Nova Pasta. E vou renomear essa pasta, vou colocar formulários, todos os meus formulários, exceto esse primeiro que é o FRM Splash, eu vou adicionar dentro dessa pasta formulário. Vou pegar esse form 1 aqui, ó, só pressionar F4 aqui. Vou vir aqui na janelinha de controles aqui, vou escolher o FRM Splash. O texto dele aqui tá form 1, ó. Só por isso que tá aparecendo form 1 aqui. Eu vou colocar no texto dele, vou colocar tela de Splash, só para eu me identificar melhor aqui, ó. Então vou vir aqui dentro aqui do editor de soluções, vou dar um clique com o botão direito sobre a pasta que eu acabei de criar e vou adicionar um novo elemento. Então eu já vou escolher aqui, ó, Windows Forms. Escolher o Windows Forms aqui, ele já vai abrir para você renomear o seu userform aqui, ó. Então você escolhe FRM, escreve menu ou FRM principal da maneira que você achar melhor. Vou dar um OK agora. Ele foi criado aqui, aumentar um pouquinho o tamanho. E a ideia é, quando esse userform aqui terminar de ser preenchido a barra de progresso, fechar esse daqui e abrir esse daqui que vai ser o nosso menu. Então, para isso, dentro aqui do cat, ó, tentou executar, ele vai ficar tentando executar. Enquanto a propriedade value não passar de 100, então ele não vai dar erro, vai ficar executando. Quando ela passar de 100, ele vai dar erro, então ele vai cair aqui para dentro, ó. Quando ele cair aqui para dentro, eu quero parar de executar o relógio. Então eu escrevo timer.enable é igual a false, fechar com ponto vírgula. Não pode esquecer de fechar com ponto vírgula. Um ponto importante que você tem que ter é o seguinte: quando você não fecha, perceba que vai ficar aqui, ó, vermelhinho aqui, ó. Se você tentar executar, vai dar erro, ó. Eu vou dar um F5 aqui só para você entender, ó. F5. Vai aparecer uma mensagem de erro aqui, quer ver, ó? Ó, erro. Deseja continuar a executar da última versão que deu certo? Se você colocar assim, ele vai ignorar o erro e vai executar a última tentativa que ele deu certo de execução. Vou colocar não. Aqui embaixo vai listar o erro, ó. Se você der 2 cliques aqui, ele vai te levar diretamente para onde está o erro. E aqui está falando, ó, falta o separador ponto vírgula. Então, vou colocar o ponto vírgula aqui e agora está tudo certo. Então, já parei a execução do relógio. Eu vou fechar o formulário de Splash. Como você faz isso? Você escreve this.visível é igual a false. Fecha também com ponto vírgula. Essa palavra this significa este. Então, seria este formulário, sua propriedade visível, vai passar a ser falso. Agora, depois que eu fechei esse formulário, eu vou precisar de abrir o formulário FRM menu. Para você abrir o formulário, você precisa de criar uma instância para ele, ó. Então, ele está lá dentro da pasta formulário. Escreveu ali, ponto, FRM menu. Aí você vai dar um apelido para essa criação. Vou chamar ele de FRM. E vou dizer que vai ser igual a uma nova instância desse mesmo projeto. Quando você digitou aqui, igual, digitei aqui, ó, igual, dei um espaço, digitei new, vou dar outro espaço. Automaticamente você já pode abrir e fechar parênteses, que ele já vai digitar essa nomenclatura toda aqui para você, ó. Agora você fecha com ponto vírgula. Então eu acho o Visual Studio, ainda mais agora na versão 2015, muito interessante para você escrever código, porque ele te ajuda muito. Para você abrir agora esse formulário, você vai escrever FRM, que é o apelido, né, da variável que eu criei, ponto show. Se você abrir, por exemplo, no método show, somente show, dessa maneira, ele vai permitir que você selecione outros userforms abaixo desse. Então aqui, como é o primeiro userform, não vai ter problema. Eu vou colocar show dialog. Para quê? Não permita que eu clique no userform anterior sem fechar
o próximo. Feito isso, ó, vamos executar o nosso projeto. Sempre que você escrever alguma coisa assim de diferente que for importante, você salva, tá? Então vamos executar, vou dar F5 agora, para ver como ele se comporta. Deixa eu minimizar aqui. Ó, perceba que ele está preenchendo a barra. Quando ele terminar de preencher essa barra, ele tem que fechar esse formulário e abrir o menu. Vou fechar aqui o formulário menu. Vou parar aqui a execução do código, que ele continua em execução. Então, vou dar um stop aqui. E vou alterar a propriedade do formulário menu. Selecionar ele, vou pressionar F4. A posição aqui, ó, Start Position, eu vou escolher Center Screen. E a posição lá no final de Windows State, eu vou escolher Maximized, para ele já iniciar maximizado. Então, vou pressionar aqui Ctrl Shift B, para ele tentar depurar essa solução. Ó, apareceu aqui, ó, compilado, um correto, 0 incorreto, 0 atualizado, 0 omitido. Então, deu tudo certo. Vou pegar aqui esse meu formulário e vou deixar ele assim mesmo. Vou só executar agora para a gente fazer um teste final aqui, ó. Vai aparecer a mensagenzinha, a tela de splash carregando. Depois que terminar de carregar, abrir o formulário no modo maximizado. Então essa foi a primeira aula do nosso projeto modelo. Eu espero sinceramente, assim, de todo o coração que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça aí de deixar o seu gostei, se inscrever no meu canal aí se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Próxima aula a gente vai começar a trabalhar com botões, com botões não, com TXbox. Nós vamos personalizar os TXbox padrão para que ele se comporte da maneira exata que a gente desejar. Vamos começar, né, a criar os nossos próprios controles personalizados.